Paternidade celestial. Isso mesmo, paternidade celestial, a revelação. Eu quero entrar nesse assunto aqui no canal, você que está aí nos acompanhando esse tempo todo, fazer uns vídeos aqui um pouco diferentes, porque eu preciso passar esse assunto. Depois de conversar com alguns pastores, alguns amigos, alguns colegas da cidade, fora do país, e eu tive aqui uma direção do Espírito para passar isso para vocês. Eu quero compartilhar algo sobre esse assunto, paternidade. Foi muito difundido, muito falado, foi um tempo maravilhoso, e está sendo, né, um tempo maravilhoso da revelação do nosso Criador como Pai. Isso foi maravilhoso. No final da década de 90, começo ali dos anos 2000 e caminhando nos anos 2000, foi assim uma explosão dentro do assunto paternidade. E só que, como vem com muita sede ao pote, sempre vai ocorrer algumas nuances, algumas questões. É sobre essas questões que eu quero tratar nesses vídeos aqui. Então já vai ficando fixado aí. Esse vídeo é especialmente para pastores, para líderes de célula, para apóstolos, evangelistas, profetas, enfim, são para homens, mulheres, são levantados para a edificação do corpo de Cristo. Você é um líder de célula, se você ministra para pessoas, e se você é um pai, se você é pai, se é mãe, também é um líder espiritual. Os pais são líderes espirituais, são muito sérios. E aqui a gente vai tratar sobre esse assunto e eu quero deixar isso claro para você. Ok? Vamos lá? Eu quero começar falando sobre, nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a origem. Não a origem lá de Gênesis, não. Eu quero falar sobre a revelação, de fato, da paternidade, como que ela vai surgindo de uma maneira mais forte e intensa. E depois, no segundo vídeo, talvez seja o vídeo mais difícil para eu fazer, porque vou falar ali justamente dos erros, das questões, dos problemas que vieram por causa da temática que hoje a igreja está pagando um pouco caro, está vendo assim, um preço caro dos pastores, está algo assim difícil, e eu fui tocado justamente por esse assunto. Mas não saia daí, me acompanhe, nós vamos começar por aqui. Eu tenho que pegar um texto base, e esse texto base eu quero trazer para você em Deuteronômio, no capítulo 6, 7. Dê uma olhada aí nesse texto. E estas palavras que te ordeno nesse dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Pegou aí? É uma direção que está sendo dada para que os pais, quando estivessem ali com seus filhos, no deitar, no levantar ou no caminho, falasse da lei, falasse da Torá, contasse a história, falasse de Abraão, de Isaac, de Jacó, falasse sobre tudo o que aconteceu, a escravidão do Egito e, ao mesmo tempo, a liberação, a saída do Egito. Isso aqui veio como uma ordenança divina para que os pais tivessem essa incumbência, os pais biológicos tivessem essa incumbência de ministrar a seus filhos. E entre esta palavra de Deuteronômio, entre esta palavra que aqui foi lida e há anos, alguns séculos, milênios depois, vai vir alguém que é esperado, já era esperado, que é o Messias. E lá vai haver uma volta a esse assunto. Porque aqui, como toda a sociedade, tornou-se esse assunto cultural, ele se tornou cultural, se tornou territorial, se tornou um princípio entre as famílias. Isso ficou natural em Israel. Eles assentavam, contavam para os seus filhos, e assim foi. Só que tudo foi se passando e o tempo vai fazendo como uma poeira baixando, ou uma poeira desvanecendo, assim foi acontecendo também com o tempo. E foi se falando muito disso, mantendo isso muito sério, a ponto de quando, na plenitude do tempo, diz a palavra, na plenitude dos tempos, veio então, uma profecia foi cumprida. O Verbo, o Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele vai nascer de uma virgem que estava desposada justamente com um homem chamado José. José, guarde isso. Então, ele estava ali desposado com José. Então tem ali um casal, uma família, uma virgem e José. Eles estavam desposado já era tratado já para casamento, e ele agora vai
assumir a paternidade deste filho que vai nascer, porque é o filho da promessa do Messias, da vinda do Messias. E Cristo realmente veio, ele nasceu da Virgem, só que, ao contrário do que muita gente pensa, ele não nasceu um bebezinho como um Deus, como aquele Todo-Poderoso. Ele nasceu como nos A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvaziou e ele nasce. Então ele vem como homem, ele vem e agora nos seus 30 anos, ele vai passar a sua infância, a sua tenra idade, desde bebê, vai ser ali amamentado, cuidado, vai ser zelado, vai aprender a profissão do pai, que também era uma tônica muito natural, já que o pai era carpinteiro, vai aprender ali uma profissão, e assim vai acontecendo. Agora, o que ocorreu nesse período todo de tempo? Se você parar e pensar, e agora eu quero que você fique bem acertado aí na tua mente nisso, com relação a isso, porque ele, por ser uma criança normal no sentido de que ele nasceu como homem, ele precisou ser ensinado. E quem tinha a incumbência de ensinar a palavra, de trazer à tona isso, eram os pais, em especial o pai. E ele como filho daquele casal, provavelmente foi contado para ele, quando ele começou a ter entendimento da missão que ele teria, como que o anjo surgiu, como que aconteceu a gravidez, como que ele nasceu. E há algo interessante aqui que poucas pessoas atentam para isso, sobre José. José está assumindo uma paternidade sobre um filho que não é dele. Porque José ele é como um pai adotivo do Messias. E esta palavra que aqui está, que eu acabei de ler para você em Deuteronômio e tantas outras, ensinou muito o próprio povo de Israel, o povo judeu, eles ensinavam seus filhos. Mas surge um problema, uma questão. E vai ser aqui que é o ponto-chave desse vídeo de hoje. E aí eu quero que você fique focado, que você não se distraia, mas fique centrado exatamente nesse ponto. Quando ele vai ser educado, treinado, mentoreado, recebendo paternidade de José, José tem noção que não é pai biológico dele, é um pai adotivo. Mas José, como um bom judeu, ele vai apresentar isso aqui, porque isso é uma ordem. Isso aqui é uma ordem para que os pais falassem com seus filhos, contassem toda a história. E isso ele vai trazendo essa história para o seu filho. E agora tem um detalhe muito importante aqui que vai ficar enfatizado, porque quando você for lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 9, a essa altura, o Messias havia crescido. Pense bem, Jesus cresceu, ele vai fazer o chamamento dos seus discípulos, todos eles ali vai chamar os discípulos judeus, todos são de Israel, e agora ele está dando início ao seu ministério e ele vai convocar ali os seus. O que acontece agora? Acontece que quando esses discípulos estão caminhando com Cristo, lembre-se disso, Cristo foi criado como um homem normal, porém com uma tarefa ou um propósito sobrenatural. E ele foi ensinado desde criança a missão que ele tinha, a importância que ele tinha. Muitas palavras proféticas, muitas coisas aconteceram nele, ele foi sabendo essa carga toda sobre ele desde criança. O que aconteceu foi que quando ele estava junto com esses discípulos, sempre ele saía para orar. Sempre. Aqui é a chave. Ele saía para orar. A Bíblia diz que há momentos que ele vai na distância de um tiro de pedra, que é cerca de 50 metros, e orava. Às vezes mandavam eles irem com o barco, ele subia o monte, orava a noite inteira. Então ele era de muita oração, ele vivia orando, sempre buscando ali esse tempo, esse período precioso de oração. Só que ele passava às vezes a noite toda orando, e quando ele descia do monte da oração, os milagres aconteciam. Ali o coxo era curado, o cego via, os surdos ouviam. Então, acontecia todos esses milagres, havia ressurreições, haviam milagres de todo tipo, poder liberado, sabedoria. Né? Não é só os milagres, desses milagres que nós citamos, mas também muita sabedoria saía dos seus lábios. E ele estava orando. Um belo dia, um dos seus discípulos disse para ele: Mestre, ensina-nos a orar. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 9.
ele vai dizer assim: ensina-nos a orar. E no verso 9, Jesus vai dizer assim para eles: orai dessa forma, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Está lá no verso 9 de Mateus, você confere. E ele vai trazer ali, é um choque, é uma revelação. A revelação da paternidade começa agora a ser aflorada exatamente ali, revelando o coração de Deus, porque o povo de Israel não tinha nenhuma dificuldade de reconhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que os tirou do Egito pela mão forte, aquele que usou Moisés, depois Josué. Ele não tinha nenhuma dificuldade com relação a isso, nenhuma dificuldade com relação a essa temática. Eles não tiveram esse problema. A questão é que agora Jesus chega para ensinar a orar e diz: a primeira palavra que vocês vão falar quando vocês forem orar é Pai Nosso. Veja, Pai Nosso. E aqui vai ter a grande revelação da paternidade. Então, a revelação da paternidade, o movimento de paternidade que aconteceu nos nossos dias aí, desde a década passada e outros tempos, sempre falando, né, da revelação, e houve congressos, eu mesmo fiz muitos congressos de paternidade, participei de outros, o assunto assim aflorou de tal maneira, isso trouxe um alento, isso trouxe um tempo novo, de um refrigério para as pessoas. Só que essa revelação, não pode ser aferida, ela não pode ser dita que é por causa de um ministério. Nenhum ministro teve isso como revelação. O que todos os ministros fizeram, inclusive eu, é trazer à tona a revelação que o Messias já havia dado. Quem revelou o coração do Altíssimo como Pai foi ele. Quando ele começa a falar aqui sobre reino, é chegado o reino, foi a primeira palavra que sai dos lábios dele. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a partir dali ele vai falar sobre o reino, e ele sempre vai estar trazendo a figura do Pai. Sempre. Eu e o Pai somos um. Quando Felipe pergunta para ele, mas mostra-nos o Pai, ele diz: estou convosco há tanto tempo e não me viste ainda. Aí ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a grande revelação da paternidade celestial acontece com o Messias. Há 2000 anos atrás ele vai trazer, isso já existia, estava ali dentro de uma ordenança de ensinar os filhos, e ensinaram os filhos tudo sobre El Shaddai, sobre o Deus Todo-Poderoso, sobre Jeová Rafá, sobre o Jeová Jireh, ensinaram tudo. É um povo monoteísta, eles creem no Criador dos céus e da terra, creem de forma poderosa, eles creem, é um povo escolhido, já vem desde Abraão, um povo ali escolhido. Só que quando Jesus vai falar que para orar você pode chamá-lo de pai, houve um choque para a cultura naquele momento, porque ensinaram tudo, menos isso. Então Cristo agora vem, o Messias vem, como Filho do Altíssimo, ele vem e vai trazer essa revelação. Ele vai trazer essa revelação, começa a revelar e colocar no coração deles que esse que eles já conhecem, até culturalmente, religiosamente, e vão conhecendo pelas épocas todas, agora vai revelar que ele também é pai, ele tem um coração paterno, ele traz a paternidade. Agora, um fato interessante aqui, eu creio que você deve estar lembrando do início do vídeo, quando eu disse que José tinha que ensinar tudo para ele a respeito disso. Enquanto eu vou tomar uma água, você dá um like aí, você compartilha aí com alguém, porque isso está só começando, tem coisas tremendas ainda para a gente falar. Compartilha, comente, e eu quero que você preste atenção nisso. Preste atenção nessa palavra, que isso aqui é bem sério. Quando José, ele assume a paternidade cuidando do Messias, ele vai ensinar a Cristo. Só que, como era tudo pautado na verdade, a forma como ele foi gerado, pelo poder do Espírito, através da mãe dele que era virgem, ela foi gerado nela pelo poder do Espírito Santo, e tudo foi acontecendo. Depois eles se casaram, tiveram outros filhos, se casaram assim, se relacionaram, tiveram outros filhos, mas ele foi dessa forma.
Então, se ele não fosse dessa maneira, José ensinaria aquele menino como todo judeu ensina, ensinando a palavra, ensinando a Torá, ensinando acerca dos profetas, das profecias, e ensinar tudo isso. Mas tem uma palavra que não está aqui escrita, mas ela está subliminarmente, ela está ocultada, de certa forma, nas entrelinhas das Escrituras, e nós temos a certeza absoluta, por toda a vivência, pelos estudos, que por pautar na verdade, e José, sendo um homem íntegro como ele foi, o que ele fazia? Ele ensinava a palavra, mas ele não omitia a verdade de dizer para Cristo assim: olha, eu sou teu pai adotivo. O teu pai verdadeiro é o celestial. O Pai celestial, ele é teu pai. Você é filho dele. E aí você foi gerado no ventre da tua mãe pelo poder do Espírito Santo, e aí me incumbiu de cuidar de você. Então, com certeza, José tinha essas conversas com ele. Então, toda vez que ele ia orar a esse pai que José lhe disse. E ele começou a conhecer e ter essa intimidade com o Pai Celestial, sendo homem. Lembre-se que ele esvaziou-se, ele está como homem aprendendo tudo e crescendo em toda aquela graciosidade. E agora ele vai buscar o Pai Celestial, ele vai orar ao Pai, vai ensinar que quando orar, diga assim, Pai Nosso. Ele está ensinando eles a falar com o Criador, o grande El Shaddai, a chamá-lo de Pai. Então ele vai revelar. O Messias trouxe a revelação da paternidade celestial ali, naquele momento, no seu nascimento e no seu ministério. Quando ele começa o ministério, ele vai engendrar no coração dos discípulos a paternidade divina e trazer à tona e deixar revelado acerca desse Pai celestial. Com certeza, José, ele passou essa verdade para ele, então ele sabia. Uma vez, quando foram procurar, inclusive José e Maria foram procurá-lo no templo, e ele diz assim: eu estou cuidando de negócios do meu pai. Como meu pai? Se é José e Maria que está ali, porque ele está falando na língua do próprio José. Porque José já havia explicado para ele de quem ele era filho, e que José está o adotando, e o adotou e cuidou dele carinhosamente, o educou como um filho legítimo ali, e cuidou com todo amor, mas ele sabia que ele era filho do Pai Celeste. E nessa intimidade que ele tem, isso vai aumentando, e quando ele desce as águas do batismo, o céu se abre, uma voz vem e diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então ali é a revelação, ali o próprio Pai Celestial diz: esse aqui é meu filho, o legítimo, esse aqui é meu filho. E ali ele começa então seu ministério. Então quando alguém quiser pegar a bandeira da paternidade e colocar que começou com o ministério A, com o ministério B, com o ministério C, com o pastor A, com o evangelista C, ou seja com que nome for, entenda bem, o nosso papel e o papel de todos esses homens não é trazer a revelação, não é trazer a revelação da paternidade divina, mas é sim trazer à memória que esta revelação foi dada através de Cristo. Ele trouxe essa revelação para nós, foi ele que trouxe para cada um de nós a revelação da paternidade celestial. Então, a paternidade celestial ela dá início exatamente com a vinda do Messias. Cristo teve essa graça para conosco de revelar o coração do Pai e dizendo que nós somos filhos. Nele nós podemos ser chamados de filhos. Olha que interessante, Cristo vem, ele se esvazia da sua divindade, nasce como homem, ele vai se tornar como filho do homem e ele vai ter José como um pai adotivo. Depois ele vai para a cruz, ele ressuscita, e quando eu dou a vida a Cristo, o que acontece comigo? Agora eu sou filho, eu sou adotado como filho, por adoção, está na palavra. Então nós somos como filhos adotivos, e de adoção, Cristo conhece, porque ele foi adotado por José. Então ele sabe muito bem o que José fez com ele, e ele sabe muito bem o que nós precisamos, uma paternidade celestial que nos acolha dentro dessa revelação. Mas isso é apenas uma base que eu quero fazer hoje com você. Se você entendeu isso até aqui, isso é uma pequenina base para entender que quando vamos criar os nossos filhos tem que ser pautado na verdade. José foi verdadeiro com ele, por isso ele poderia também saber que
o Criador é Pai, e aí apresentar esse Pai maravilhoso para toda a nação de Israel e para todo o mundo até hoje. Então ele teve essa revelação. Amém? Então, se você conseguiu pegar essa base, é uma pequena base, porque vai vir um próximo vídeo. O próximo vídeo eu aconselho você a pegar uma água, pegar ali talvez um caderno, sentar um pouquinho, preparar, não desligar, não ficar bravo comigo, vai até o final do vídeo, do próximo vídeo, porque nós vamos entrar num assunto, como eu disse no início, um pouquinho espinhoso, mas é necessário mexer nessa ferida, tem que tocar nesse assunto, alguém precisa falar. E por um chamamento, por uma direção divina, eu vou tocar nesse assunto sobre os erros, onde houve falhas nessa questão da paternidade, aonde que ocorreu o erro e aonde parece que piorou ainda mais as gerações dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo, mesmo com toda a carga de paternidade que foi derramada, houve alguns equívocos, mas nós vamos tratar isso no segundo vídeo. Enquanto isso, se você gostou até aqui, dá o seu like, já manda para alguém, já avisa que na chegada do próximo vídeo para ficar atento, não vá para o segundo sem ver esse primeiro, porque aqui fala da revelação da paternidade que foi pelo próprio Cristo. Ele é quem trouxe a revelação de fato do coração do Altíssimo como um coração de um pai. Ele trouxe essa revelação. Amém? Então, até lá, até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos nos encontrar ainda dentro desse assunto aqui. Amém? Até a próxima.